Marco Aurélio enfrentou pragas, guerras e traições sem perder a compostura. Você pode enfrentar seu dia mais difícil com a mesma serenidade inabalável. Em 166 d. Código, quando Roma desmoronou, devido a uma praga devastadora, invasões bárbaras e conspirações internas, um homem escreveu em seu diário: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará forças." Esse homem era Marco Aurélio, imperador do império mais poderoso do mundo. E ele estava praticando algo que mudaria a história humana: o estoicismo. Mas aqui está a coisa fascinante. Enquanto Marco Aurélio manteve sua calma absoluta liderando legiões em batalha, perdemos a compostura por causa de um comentário nas redes sociais, enquanto Sêneca preservava sua serenidade como conselheiro do imperador mais tirânico de Roma, fomos desestabilizados por um e-mail do trabalho. Enquanto Epicteto encontrou a paz, sendo literalmente um escravo, nós agonizamos com problemas que nem sequer ocorreram. Qual é a diferença? Eles conheciam 7 princípios fundamentais que a neurociência moderna confirma como as ferramentas mais poderosas para manter a calma em qualquer circunstância. E nos próximos minutos, esses princípios milenares transformarão radicalmente seu relacionamento com o estresse, a ansiedade e o caos cotidiano. Porque a tranquilidade não é um luxo para pessoas privilegiadas. É uma habilidade que você pode desenvolver, e os estoicos nos deixaram um manual de instruções. Exato. O primeiro princípio que mudou a vida de milhões de pessoas por 2000 anos é tão simples que parece óbvio, mas tão profundo que a maioria nunca o entende realmente. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, mas eu prefiro chamá-lo de princípio da liberdade radical. Imagine por um momento que você poderia dividir tudo que lhe causa estresse em sua vida em apenas 2 categorias. Na primeira categoria, você coloca tudo sobre o qual tem controle absoluto. No segundo, tudo sobre o qual você não tem controle. Marco Aurélio descobriu algo revolucionário. A maior parte do nosso sofrimento vem da tentativa de controlar o que está na segunda categoria. Seu chefe decide demiti-lo. Segunda categoria. Sua resposta a essa situação? Primeira categoria. Chove no dia do seu casamento. Segunda categoria. Como você decide viver esse momento? Primeira categoria, seu parceiro te deixa. Segunda categoria, como você processa essa experiência e o que você faz a seguir. Primeira categoria, a pesquisa neurocientífica mostrou que, quando tentamos controlar o incontrolável, nosso cérebro ativa constantemente os circuitos de estresse. É como manter o acelerador e o freio pressionados ao mesmo tempo. Mas quando concentramos nossa energia apenas no que podemos controlar, nossa mente, nossas decisões, nossas ações, experimentamos o que os estoicos chamavam de ataraxia. Imperturbabilidade absoluta. Sêneca explicou assim: algumas adversidades provavelmente atingirão a todos, mas não necessariamente nos prejudicarão. Depende de quão fortemente os recebemos. Essa força vem do reconhecimento de que seu verdadeiro poder está em suas respostas, não nas circunstâncias. Mas aceitar o que não podemos controlar não significa resignação passiva. Os estoicos tinham uma perspectiva muito mais sofisticada sobre isso, o que nos leva ao segundo princípio: a aceitação ativa da impermanência. Heráclito, o precursor dos estoicos, disse: nada é permanente, exceto a mudança. Mas os estoicos levaram essa ideia um passo adiante. Eles não apenas reconheceram que tudo muda, mas abraçaram ativamente essa verdade como a fonte de sua serenidade. Quando Marco Aurélio perdeu uma batalha, ele lembrou: isso também passará. Quando ele obteve uma vitória gloriosa, ele se lembrou: isso também passará. Esta não foi uma atitude pessimista, mas profundamente libertadora. Se tudo é temporário, então seu sofrimento atual é temporário. Seu sucesso atual é temporário. Seu maior problema hoje será irrelevante em 10 anos. A neuroplasticidade cerebral confirma o que os estoicos intuíram. Nosso cérebro é literalmente projetado para mudanças constantes. Resistir a essa natureza mutável da realidade é como nadar contra a corrente mais poderosa do universo. Aceitá-lo é encontrar paz no fluxo natural da existência. Mas aí vem a parte mais poderosa. Os estoicos desenvolveram uma técnica específica chamada premeditatio malorum, a premeditação da adversidade. Não ser pessimista, mas desenvolver uma equanimidade inabalável. Sêneca passava alguns minutos por dia imaginando perder tudo o que valorizava: sua riqueza, sua saúde, seus entes queridos, não por masoquismo, mas para se lembrar de que sua felicidade não dependia da permanência dessas coisas. Quando você antecipa mentalmente a perda, 2 coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, você desenvolve profunda gratidão pelo que tem agora. Em segundo lugar, se a perda vier, você já processou emocionalmente a mudança. Sua mente está preparada,
não chocada, essa prática de aceitação nos prepara para o terceiro princípio, que os estoicos consideravam o fundamento de toda virtude, a prática consciente das 4 virtudes cardeais, como a arquitetura de uma vida serena. Os estoicos identificaram 4 virtudes que, quando praticadas conscientemente, criam um caráter inabalável: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Mas eles não os viam como conceitos abstratos, mas como ferramentas cotidianas para manter a calma. A sabedoria estoica não é o acúmulo de informações, mas a capacidade de discernir o que merece sua atenção e o que não merece. Todos os dias você enfrenta 1000 estímulos que competem pela sua paz de espírito. A sabedoria prática ensina você a filtrar. Essa preocupação está sob meu controle? Essa emoção me aproxima dos meus valores? Ou me distancia deles? Essa resposta reflete quem eu quero ser. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas a ação virtuosa, apesar do medo. Marco Aurélio tinha medo antes de cada batalha, mas agia com coragem, porque sabia que a coragem se fortalece com a prática. Toda vez que você escolhe a resposta certa, em vez da resposta fácil, você está construindo músculos de coragem que o sustentarão em grandes crises. A justiça estoica vai além do legal. É o compromisso de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você trata os outros com respeito genuíno, quando cumpre seus compromissos, quando age com integridade, está criando uma base sólida de respeito próprio, que nenhuma circunstância externa pode quebrar. E a temperança é talvez a mais prática de todas. A capacidade de encontrar equilíbrio em todas as coisas. Não para evitar prazeres, mas para não ser escravo deles. Não para evitar dificuldades, mas para não ser destruído por elas. Esses 4 pilares trabalham juntos para criar o que os estoicos chamavam de eudaimonia, florescimento humano. Mas praticar as virtudes requer algo que nos leva ao 4º princípio: o domínio consciente de suas respostas emocionais. É aqui que o estoicismo se torna verdadeiramente revolucionário. Os estoicos não procuraram eliminar as emoções. Eles procuraram escolhê-los conscientemente. Epicteto ensinou que entre qualquer evento e sua resposta emocional, há um espaço. Nesse espaço está o seu poder. Alguém te insulta. Você automaticamente sente raiva. Mas entre o insulto e sua raiva há um momento às vezes microscópico, mas sempre presente, em que você pode escolher. Os estoicos treinaram naquele momento até torná-lo seu superpoder. A neurociência moderna identificou exatamente o que os estoicos descreveram. O espaço entre o estímulo e a resposta está localizado no córtex pré-frontal. É literalmente treinável. Toda vez que você faz uma pausa antes de reagir, toda vez que avalia uma emoção antes de expressá-la, toda vez que escolhe uma resposta em vez de ter uma reação, você está fortalecendo os circuitos neurais da autorregulação emocional. Sêneca praticou algo que ele chamou de a visão de cima. Quando ele foi dominado por uma emoção intensa, ele se imaginou flutuando acima da situação, observando-a de uma perspectiva cósmica. Isso importará em 100 anos? Que conselho você daria a um amigo nessa situação? Como respondo quando estou no meu melhor? Mas dominar as emoções não significa se tornar um robô. Significa tornar-se o diretor consciente de sua vida emocional, em vez de ser sua vítima involuntária. Esse domínio emocional nos permite praticar o 5º princípio, a presença total no momento presente como âncora de serenidade. Marco Aurélio escreveu: concentre-se no presente, pois é a única coisa que você realmente possui. Isso não era filosofia abstrata, era uma estratégia de sobrevivência. Quando você administra um império sob pressão constante, a mente dispersa é a mente derrotada. Somente no presente, você tem poder real. Os estoicos observaram algo que os neurocientistas confirmam hoje. A ansiedade vive no futuro, a depressão no passado, mas a serenidade só existe no presente. Sua mente pode estar em qualquer lugar, mas seu corpo está sempre aqui. Sua respiração é sempre agora. Sua próxima ação sempre acontece agora. A prática estoica da atenção presente não é meditação passiva, é ação consciente. Quando você come completamente. Quando você trabalha completamente. Quando você conversa completamente. Essa presença total não melhora apenas seu desempenho. Elimina a fragmentação mental que gera estresse. Epicteto ensinou a seus alunos: não diga, perdi meu emprego. Diga, perdi o emprego. Não diga, meu filho morreu. Diga, um filho morreu. A mudança na linguagem muda a perspectiva. O que parece ser uma perda pessoal devastadora torna-se um evento natural,
que ocorre no presente, exigindo uma resposta presente, não um luto eterno. Essa perspectiva do presente nos prepara para o sexto princípio, talvez o mais contraintuitivo de todos, a sábia indiferença aos prazeres e dores, como caminho para a liberdade total. Os estoicos não eram masoquistas que rejeitavam todo prazer, nem eram hedonistas que o perseguiam obsessivamente. Eles desenvolveram algo muito mais sofisticado, a indiferença preferencial. Eles preferiam a saúde à doença, mas não dependiam da saúde para sua serenidade. Eles preferiam a riqueza à pobreza, mas não eram escravos da riqueza. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, praticava regularmente a pobreza voluntária. Ele dormia no chão, comia pão simples, usava roupas comuns, não por ódio à riqueza, mas para mostrar que sua felicidade não dependia dela. Experimente a pobreza, disse ele, para não temer a pobreza. Essa prática de indiferença às circunstâncias externas não é insensibilidade. Earle, quando sua serenidade não depende do clima, de sua conta bancária, da aprovação dos outros, de seu estado de saúde, então você está verdadeiramente livre. Não porque essas coisas não importam, mas porque sua paz interior não é refém delas. A pesquisa moderna sobre adaptação hedônica confirma a sabedoria estoica. Tendemos a retornar a um nível básico de satisfação, independentemente dos eventos positivos ou negativos que experimentamos. Os estoicos entenderam isso intuitivamente e construíram sua filosofia em torno dessa realidade psicológica. Mas a sábia indiferença requer algo fundamental que nos leva ao sétimo e último princípio: o autoconhecimento radical como fundamento de toda transformação. Conhece-te a ti mesmo, escrito no templo de Delfos, era mais do que um conselho para os estoicos. Era uma prática diária rigorosa. Marco Aurélio terminava cada dia com o que chamava de exame de consciência, não para se punir, mas para se conhecer mais profundamente. Em que momentos perdi a compostura hoje? O que desencadeou minhas reações automáticas? Quando agia a partir dos meus valores? E quando dos meus impulsos? Que padrões emocionais se repetem em minha vida? Que crenças sobre mim e o mundo estão criando minha experiência de estresse? Sêneca escreveu cartas a seu amigo Lucílio não apenas para ensinar, mas para esclarecer seu próprio pensamento. O ato de articular suas ideias o ajudou a se conhecer melhor. Escrevo para mim mesmo, disse ele, e se outros se beneficiarem, tanto melhor. O autoconhecimento estoico incluía algo que os psicólogos modernos chamam de metacognição, pensar sobre o pensamento. Os estoicos tornaram-se observadores científicos de suas próprias mentes. Eles notaram padrões, identificaram gatilhos, experimentaram diferentes respostas. Epicteto, que havia sido escravo, desenvolveu uma compreensão profunda de algo que chamou de impressões. Ele reconheceu que os eventos não nos afetam diretamente. Somos afetados por nossas interpretações dos eventos. E nossas interpretações são baseadas em crenças, muitas vezes inconscientes, que podemos examinar e mudar. Não são os eventos que nos perturbam, ensinou ele, mas nosso julgamento sobre os eventos. Essa compreensão do autoconhecimento como observação de nossos próprios processos de construção de significado é talvez a contribuição mais duradoura do estoicismo. Quando você conhece seus padrões reativos, pode interrompê-los. Quando você entende seus gatilhos emocionais, pode se preparar para eles. Quando você reconhece suas crenças automáticas, pode escolher conscientemente quais manter e quais transformar. Esses 7 princípios não são teoria abstrata. São tecnologias comprovadas há 2000 anos para mantê-lo calmo em qualquer tempestade. A dicotomia do controle liberta você de lutas fúteis. Aceitar a impermanência prepara você para qualquer mudança. A prática das virtudes constrói um caráter inquebrável. O domínio emocional faz de você o diretor de sua experiência interior. A presença ancora você em seu único ponto de poder real. A sábia indiferença liberta você da escravidão, às circunstâncias. E o autoconhecimento fornece as ferramentas para qualquer transformação futura. Marco Aurélio enfrentou a peste de Antonino, que matou 5 milhões de pessoas. Ele enfrentou invasões bárbaras que ameaçavam a destruição do império. Ele enfrentou traições políticas de seus aliados mais próximos. E ele manteve a compostura. Não porque ele fosse sobre-humano, mas porque praticava esses princípios diariamente. Você enfrenta desafios diferentes, mas igualmente reais. Pressão de trabalho que parece insuportável. Relacionamentos que estão desmoronando. Incerteza econômica que gera ansiedade. Problemas de saúde que são assustadores. Mudanças sociais que confundem. Mas os mesmos princípios que sustentaram os estoicos podem sustentá-lo. A diferença entre reagir automaticamente à sua vida e responder conscientemente a ela
não é apenas uma diferença comportamental. É a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias e ser um arquiteto de sua experiência. Os estoicos nos ensinaram que a serenidade não é algo que você encontra, é algo que você constrói dia a dia, decisão a decisão, momento a momento. Agora, antes de terminar de ouvir isso, você tem a oportunidade de aplicar o primeiro princípio estoico. Pense em algo que está causando estresse hoje, algo que tem roubado sua paz de espírito. Faça a si mesma a pergunta fundamental: isso está sob meu controle ou fora de meu controle? Se estiver fora de seu controle, pratique deixar de lado a resistência. Se estiver sob seu controle, decida qual ação você vai tomar. Não espere até amanhã para ser estoico. Marco Aurélio não esperou o fim da guerra para praticar a serenidade. Sêneca não esperou se aposentar para buscar sabedoria. Epicteto não esperou para ser livre para encontrar a paz interior. A transformação começa com a próxima respiração que você dá, a próxima decisão que você toma, a próxima resposta que você escolhe. Se esses princípios estoicos ressoaram com você, compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando serenidade em tempos turbulentos. Os estoicos acreditavam que a sabedoria compartilhada se multiplica. Inscreva-se para uma filosofia mais prática que você pode aplicar imediatamente. E comente: qual desses 7 princípios você mais precisa desenvolver em sua vida? Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. Essa força não é algo que você espera receber, é algo que você decide cultivar, e você pode começar agora mesmo.